Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um material que investiga um caso quase cósmico, a chamada queda do homem. E a nossa ideia aqui não é só recontar uma história que todo mundo acha que já conhece. É mais como abrir os arquivos do caso, sabe? E tentar entender o que as fontes que a gente analisou apontam como a cena do crime original. Um evento que, segundo elas, mudou tudo. Exato. Os textos usam uma metáfora bem forte, que é a de um terremoto espiritual, É uma ótima imagem. né? A ideia é que algo aconteceu que, abalou as fundações de tudo, quebrou a relação entre o Criador e a criação, interrompeu o que deveria ser um plano de vida plena, de conexão. Com mais atenção para uma palavra que a gente usa muito: pecado. O material insiste que a gente precisa redefinir isso. É muito mais do que só uma lista de coisas erradas, sabe? A nossa conversa vai ser uma investigação sobre a natureza, a origem e as consequências disso tudo. Perfeito. Então vamos lá. A primeira pergunta que salta do material é essa: o que é pecado, afinal? Porque no dia a dia a gente pensa em pecado como, sei lá, cometer um erro, né? Uma falha moral. Quase uma infração de trânsito espiritual. Exato. Mas as fontes dizem que o buraco é bem mais embaixo. É isso. E o primeiro passo para entender o que é entender o que não é. Segundo o que a gente leu, não se trata só de violar um código religioso ou social. O problema não é o ato em si. É de onde ele vem. E a tradução literal é fascinante. Não significa quebrar uma regra. Significa errar o alvo. Errar o alvo. Só que a imagem é ainda mais forte. Pensa num arqueiro que não está só errando o centro do alvo por pouco. Ele está com o arco virado para a direção completamente oposta. O problema não é a mira dele, é a orientação. Uau! Nossa, essa imagem muda tudo. Muda, né? Totalmente. Então a questão é menos moral e mais existencial. Não é sobre fazer a coisa errada, mas sobre estar na direção errada. Exato. Fundamentalmente desalinhado do propósito. É estar apontado para longe da fonte da vida. Isso é muito mais profundo. E essa ideia de estar em vez de fazer me leva a um dos pontos mais intrigantes do material. Tem uma frase lá que parece um trava-língua, mas acho que resume tudo. Sei qual é. Pecamos porque somos pecadores e não nos tornamos pecadores porque pecamos. A gente pode desdobrar um pouco isso. Com certeza. O que é brilhante aqui é a analogia que as próprias fontes usam, a da árvore e dos frutos. Certo. Pensa assim, uma laranjeira dá laranjas porque a natureza dela é ser uma laranjeira. Não são as laranjas que a fazem ser o que ela é. Ok, faz sentido. Da mesma forma, uma árvore doente, com a raiz comprometida, vai produzir frutos ruins por causa da sua natureza. Não são os frutos ruins que deixam a árvore doente. Eles são só evidência de que a árvore já está doente na sua essência. Entendi. Então, os atos que a gente chama de pecado, Sim. eles são os frutos. Exato. E o material está dizendo que a gente fica tentando consertar os frutos, tipo polir uma maçã podre aqui, esconder outra ali, mas o problema de verdade está na raiz, na nossa própria natureza. Isso. Isso significa que não é algo que se aprende. Segundo essa visão, é uma condição com a qual já se nasce. É uma condição herdada. E isso, claro, muda completamente a perspectiva da solução, né? Totalmente. Porque se o problema fosse só o comportamento, a solução seria se esforçar mais, se comportar melhor. Mas se o problema é a natureza da árvore, não adianta colar frutas boas nos galhos. A solução tem que ser uma transformação radical da própria raiz. Ok, essa ideia de uma natureza herdada, ela fecha com a analogia da árvore. Mas isso me deixa com uma dúvida ainda maior. Se essa árvore foi plantada num jardim perfeito, como que a natureza dela ficou ruim? De onde veio essa doença? Essa é a grande pergunta, né? Sim, se o plano original era perfeito, de onde surgiu a falha? Temática. Elas apresentam 3 fatos teológicos que seriam a base para a gente entender a origem cósmica disso. Ok. O primeiro é categórico. Deus não é a fonte do mal. O texto é enfático nisso. Diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então,
A origem não está nele. Certo. O segundo ponto é que o pecado já existia no universo antes de entrar na história humana. Peraí, como assim? Isso me pegou de surpresa. Eu sempre associei a origem do mal diretamente à história do Jardim do Éden. Pois é, isso muda o cenário todo. Muda completamente. Segundo essa linha de raciocínio, a tentação no Éden não foi a estreia do mal no universo. Foi, na verdade, a introdução do mal na experiência da humanidade. O mal já era uma força ativa no cosmos. E o terceiro fato explica como. Explica. A origem de tudo teria sido uma rebelião no plano angelical. Um ser de posição elevadíssima, movido por orgulho, pela ambição de ser igual a Deus, se rebelou. E ele não estava sozinho. Levou outros com ele e foi expulso da presença divina. Esse ser é quem as fontes identificam como Satanás. Então, deixa eu ver se eu consigo amarrar as pontas. A tentação no Éden, com a figura da serpente, não foi um evento isolado. De forma alguma. Foi um desdobramento dessa rebelião cósmica que já estava acontecendo. O ato de Adão e Eva espelhou esse mesmo desejo de independência. Perfeito. Eles foram, de certa forma, recrutados para essa rebelião, que já existia. A raiz do problema, tanto na rebelião angelical quanto na humana, foi a mesma: a busca por autonomia. Independência de Deus. Não era mágica. Ela era um símbolo, o símbolo da autoridade de Deus para definir a realidade, o que é certo e o que é errado. O ato de comer o fruto não era sobre a fruta. Era uma declaração de independência. Eu não preciso de você, eu serei o meu próprio Deus. E essa declaração teve uma consequência imediata e terrível: a morte. As fontes são claras. O salário do pecado é a morte. Mas aqui tem um paradoxo que sempre me intrigou. A ordem era: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que eles não caíram mortos, fisicamente, ali na hora. O que essa morte significa, então? Se a gente voltar para a definição de que o problema é a separação, a resposta fica mais clara. Biblicamente, a palavra morte significa, antes de tudo, separação. Separação? O que aconteceu naquele instante não foi uma morte biológica, foi uma morte espiritual. A conexão vital com Deus, a fonte da vida, foi cortada. A comunhão se quebrou. O texto de Gênesis descreve ele se escondendo, sentindo medo. A intimidade acabou ali. Entendi. E a morte física? A morte física começou ali como um processo. O envelhecimento, as doenças, a finitude, tudo isso entrou na experiência humana a partir daquele momento. Certo. A morte como separação. Mas isso levanta outra questão que eu acho que muita gente se faz. Parece um pouco injusto, né? Sim, é uma objeção comum. Porque a escolha de duas pessoas afetaria a humanidade inteira. Porque todos nós já nasceríamos, segundo essa doutrina, nesse estado de separação. O material tenta explicar isso usando dois conceitos que funcionam juntos. O primeiro é o de representação federal. Nome complicado. É, mas a analogia é simples. Pensa num embaixador. Quando um embaixador assina um tratado, ele não está assinando como um indivíduo. Ele está representando e vinculando a nação inteira àquele tratado. Sei. A ideia aqui é que Adão e Eva agiram como esses representantes, a cabeça da raça humana. A decisão deles, boa ou má, teria consequências para todos que eles representavam. Ok. E o segundo conceito? O segundo complementa, é a contaminação hereditária. Usando outra analogia, é como se a rebelião tivesse alterado o DNA espiritual da humanidade. Essa natureza corrompida, essa orientação desalinhada, foi então transmitida a todos os descendentes, tipo uma herança genética da qual não dá para escapar. Uma herança? Sim, o texto cita um trecho de Romanos que diz que, por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. A lógica é que todos nós herdamos essa condição. Essa condição herdada, então, não é algo superficial. O material detalha que o efeito dela é trino, atinge o ser humano por completo. Espírito, alma e corpo. É o que as fontes chamam de depravação total.
Essa expressão soa muito pesada. Soa mesmo. Quer dizer que o ser humano é o pior possível o tempo todo? É uma ótima pergunta porque o termo pode ser muito mal interpretado. Depravação total não significa que todo ser humano é tão mal quanto poderia ser, Certo. ou que a gente não é capaz de atos de bondade, amor, criatividade. O que significa é que nenhuma parte do nosso ser ficou intocada por essa separação. A doença se espalhou por todo o sistema. Ok, faz mais sentido assim. E como essa doença se manifesta em cada uma dessas áreas? Bom, no espírito, que seria a nossa capacidade de conexão com Deus, o resultado foi a morte espiritual imediata, a separação. Na alma, que engloba mente, vontade e emoções, o efeito é a desordem. Desordem. É. Não que a gente perca a capacidade de pensar, mas nossa lógica fica torta. Nossa vontade se inclina por egoísmo e nossas emoções, como ansiedade e medo, muitas vezes nos controlam. Isso descreve muito da experiência humana, não é? A gente quer fazer o certo, mas algo parece puxar para o outro lado, ou as emoções nos sabotam. Exatamente. E, por fim, no corpo. Ele se tornou sujeito ao adoecimento, ao envelhecimento e, finalmente, à morte física. É um efeito cascata. Entendi. E para aprofundar, o material ainda organiza isso em 3 níveis de morte. Sim, podemos usar a mesma analogia da doença. O primeiro nível é a morte espiritual. Essa é a infecção original, a condição herdada de separação. É o estado fundamental com o qual todos nasceriam. A doença em si. Exato. O segundo nível é a morte emocional e física. Estes são os sintomas: a ansiedade, o vazio, o medo, mas também as doenças físicas, o envelhecimento. Tudo isso é visto como um eco daquela separação original. Ok. Os sintomas diários. E o terceiro? E o terceiro nível é a morte eterna. Este é o prognóstico final se a doença não for tratada. É a separação que se torna final, definitiva, irreversível. As fontes chamam isso de a segunda morte. Então, o diagnóstico que as fontes apresentam é bem pesado. Temos uma humanidade com uma condição herdada de separação. Um estado de morte espiritual que gera sintomas na alma e no corpo todos os dias. E com um prognóstico de separação eterna. O quadro é bem sombrio. É um quadro sóbrio. A pergunta que não quer calar é: e agora? Essa é exatamente a questão que o material deixa no ar. Diante desse cenário todo, a rebelião, a queda, a contaminação total, será que Deus simplesmente jogou a toalha? O plano original foi frustrado para sempre? A história termina nessa tragédia? E a resposta que as fontes apontam, felizmente, é um não bem grande. A mensagem central é que, apesar de tudo, o plano não foi destruído. A história não termina na queda. Ela continua em direção a uma solução, a uma redenção. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Se o problema central, como a gente investigou hoje, é um ato de independência que gera uma doença de separação em 3 níveis, espírito, alma e corpo, como seria um antídoto? Boa pergunta. Que forma teria uma solução poderosa o suficiente para reverter não apenas um sintoma, mas para curar todas as 3 dimensões dessa morte, ao mesmo tempo?